Vamos continuar? Vamos continuar nessa sequência de reacts aqui do debate do um vascaíno contra um flamenguista, né? Ficamos aí alguns diazinhos sem, mas já dá o like, já curte porque voltamos. Amanhã já não tem de novo porque tem pós-jogo, mas enfim, a gente vai aí aos pouquinhos, a gente vai fazendo, beleza? Lembrando, galera, né, pra vocês que agora a gente chegou num tema que vai ser show de pauta moral, né? De, meu clube é bonzinho, seu clube é malvado. Enfim, a gente vai ver. Vamos lá. Das 10, eles levavam os meninos pra treinar. Certo, isso. Eu não gostava Isso que o aqui a Vasco gente já pagava. viu. Calma aí, vamos lá. Vamos bem pra parte que a gente não viu ainda. Sua equipe de TI. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que botar um YouTube Premium, não tem jeito. É agora. Vou chegar na pauta que eu quiser, Rock. Debate meu. E aí, Jaque? Inclusive, eu te convido a voltar, porque esse tema é o que você citou, tá? Que eu vou citar aqui. Vamos lá. O Vasco é o verdadeiro time do povo do Rio. O Flamengo nunca foi. Vasco é o verdadeiro time do povo. Eu novamente, é porque às vezes eu já fico ansioso, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. E eu já quero começar a falar as coisas. Eu vou deixar ele falar um pouco, eles falarem. Depois eu dou minha opinião, né? Agora, que vai ser pauta moral, vocês podem ter certeza que vai. Cara, eu queria entender qual que é o teu linha de raciocínio, porque... Por que você acha isso aí? Eu vou citar, obviamente, não tem como não citar, o que o Vasco fez no Camisas Negras, que vocês foram responsáveis por excluir o Vasco. Vocês foram dos responsáveis. Tem a assinatura do seu presidente lá na MEI, que foram os responsáveis. Vamos lá. O Vasco, obviamente, na época falou sobre analfabetos, sobre operários, é uma situação que tentaram excluir, e o Flamengo foi um deles. O Flamengo foi, por exemplo, um dos times que ele se iniciou contrariamente à profissionalização. Ele não gostava que o Vasco pagava, por exemplo, os jogadores. O Vasco foi o primeiro a fazer isso e instituiu a vaquinha dessa forma. Eu acho engraçado você citar isso, né? Porque, tipo assim, anos depois, né? Não num futuro não muito distante, a tua torcida, vendo a popularização da torcida do Flamengo, que... Vamos, você vai falar? Não, a gente pode chegar no Mulambo também, mas sempre menosprezou e menospreza até hoje, Favela? até hoje, as torcidas de baixa renda aqui das periferias, das favelas. É porque é isso que eu acho muito engraçado, mano. Sempre cai pra essa pauta moral, os vascaínos adoram, né? Camisas negras, inventamos negro, fizemos isso, fizemos aquilo, não sei o que, piriri, pororó. Aí você chega no estádio, silêncio na favela, puta viado e ladrão, mulambo. Porra, esses são os cara de consciência social? Esses são os caras que, pensam em todo mundo? Porra, que barato. Favelas, até hoje. E isso, não estamos falando de 10 anos, não estamos falando de 20 anos, a gente está falando de mais de 50 anos, estamos falando de gerações. Pode. Gerações. E a tua torcida inteira, não só a tua, do Fluminense, do Botafogo, mas a gente está falando de Vasco, ela continua propagando. Tanto é que o mascote do Flamengo é um urubu graças a vocês. Não, é verdade. É verdade, é verdade. Não, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. É mentira. Isso é verdade. Se você falar que o urubu era por sinônimo racista, você está mentindo. Não, a tua torcida, a torcida do Fluminense, a torcida do Botafogo, sempre ofenderam os torcedores do Flamengo por conta da renda deles, por conta deles serem pretos, por conta deles serem pobres. Sim, claro que é. O Mulambo entra aí, o urubu também entra aí. Isso é mentira. Não, isso é comprovado. O primeiro mascote do Vasco era o corvo, muito antes do urubu. Um animal preto, como vocês falam, que sofria tudo que sofre. Então não vem com essa de urubu, foi por causa de qualquer coisa, racismo, não. Corvo. Mas aí, enfim. Agora, a parte do mulambo, do resto, silêncio na favela, isso aí não vai... Isso aí não tem... O que ele rebate é que era um corvo, o do Vasco. O do Flamengo chamavam de urubu, mas o do Vasco era corvo, então tudo bem. O que eu entendi foi isso. Boa noite. Pô, irmão, hoje a gente vai amassar esse vascaíno aí, entendeu? Vai ser coisa normal, né? Coisa que acontece dentro de campo e vai acontecer aqui também. Nem a torcida do Vasco gosta desse cara aí, pô. Então quem dirá eu? Vambora pra cima. Boa noite. Irmão, Que isso? eu vi que você falou aí sobre as histórias com camisas negras, né? Foi correto? E você falou que os flamenguistas não gostavam de que vocês pagassem, né, os jogadores. Mas é porque eu acho que isso era uma regra, né? Que tava na época que os jogadores não deviam ser totalmente dependentes só do futebol.
Sim, eles trabalhavam. Por isso que os próprios empregados do Vasco, no caso, colocaram eles para trabalhar nas padarias e deram salário para eles fora também. Sim, mas aí os empresários pagaram pra depender só do futebol, não? Eles trabalhavam nas padarias dos portugueses, né? Ok. Isso é mentira. E agora, por que o Vasco é o time do povo? Só porque tem um estádio lá na Barreira? Não, mas isso é um bom ponto. Muito obrigado por citar. O Vasco teve a construção da sua história dessa forma. Primeiramente, como vocês já começaram a ser beneficiados quando vocês fizeram uma fusão do time mais elitista da história do futebol, que é o Fluminense daquela época. O Fluminense que contava com todos os carros. Fala devagar, por favor. Vocês vieram com 11 jogadores na época, inclusive eram os principais 11 jogadores, e daí já vem uma torcida também, porque eram os principais 11 jogadores do Fluminense. Já vem uma torcida, já vem um grande público por causa disso, já se coloca na Série A, o que estava errado. Começar como o Vasco começou, por exemplo, ele começou do começo, vindo da Série C. O Vasco desde o começo já se mostrou prejudicado por tudo nessa época. E quando a gente Começou, coitadismo. Eu tava achando até que tava demorando um pouquinho, né? A gente tava aí já com quase 40 minutos de debate, ainda não tinha tido muito coitadismo vascaíno. Agora começou o coitadismo. Ah, porque a gente começou... Como é que ele falou? por exemplo, ele começou do começo, vindo da Série C. O Vasco desde o começo já se mostrou prejudicado por tudo. Desde o começo o Vasco já se mostrou prejudicado. É complicado. O Vasco, olha... A gente começa a falar de Vasco, é o que eu falo, sempre faz aquela tristeza. Aquele, coitadinho, gente. Parece ver coisa de acidente, sabe? Aquele, coisa feia, lá. Nessa época. E quando a gente coloca os negros, vocês barraram o Vasco. É foda quando uma torcida insiste em... O primeiro caso do racismo é você negar uma história que foi antirracismo. Vocês podem muito bem falar, porra, fui contra essa atitude do Flamengo, foi uma merda. Mas você pode não citar isso. Mas quando você abaixa essa... Irmão, nenhum de nós era vivo nessa época. Porra, tá ligado? Como é que eu vou ser contra? Eu ia fazer o quê? Eu ia protestar? Sei lá, outra encarnação? Tá ligado? Porra, óbvio que eu sou contra. Óbvio. Aí, então você é a favor dos negros jogarem futebol? O que você acha? Porra! Que isso, gente? Que isso? Situação. Quando você torna ela pra merda, aí você tá compactando. Como você torna pra merda? O ponto é só que o que quer botar o Vasco é o deus moral, né? O Vasco é, nossa, esse clube de vanguarda. E a torcida canta mulambo. A torcida canta silêncio na favela. Porra, é tão difícil entender isso. É tão difícil entender que é aí que tá o problema. Que não dá pra se botar como paladino da moral quando você canta isso. Que isso, cara? Com isso. Tá, pra proteger o seu time. Tá, e você concorda comigo que o Vasco da Gama... Vai, Gerson! Bom, não tem muito o que falar, né? A gente torce pro maior do Rio, pro maior do Brasil. O cara é vascaíno, não tem muito mistério. Só deixar o debate fluir que a gente vai ganhar de qualquer jeito. Aí, viado. Não me compara com esse mau Agora que ele caráter. saiu, vocês não gostam dele, posso falar. Porra, 2019, pra mim, ele era o melhor jogador, tá? Pô, pra mim é mais Caralho, constante também, mas... Jogava muito, mano. 2019 ele jogou muito, mas melhor jogador... Exagerou. Pô, o time que tinha Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta comendo a bola... E Everton Ribeiro, né? Ainda. Mas pra mim, Everton Ribeiro, a melhor temporada dele é 22. Mas enfim, vamos de debate aqui, né? Mano, mau caráter não me compara. E eu nem achei tão parecido com o Gerson, não. Só o estilo, assim, né? Mas... parecido. Muita coisa. Cara, então, acho que a gente tem que começar falando sobre o Clube do Povo. A gente tem que entender que na sociedade tudo se transforma, nada se mantém como não é no começo. Porra, excelente resposta. Melhor que teve até agora. Então, ponto começar. Era um clube de elite, obviamente, mas depois se desenvolveu o Clube de Regatas do Flamengo e isso foi apropriado pelo povo. Da mesma forma que o Clube de Regatas Vasco da Gama começou com a história maneira de camisas negras, mas todo mundo sabe que ao longo do tempo foi se apropriando mais pro estereótipo do português barrista. Não, mentira? mas naquela época existia um grande antilusitanismo na época. Então, o seu português na época é como se todos os portugueses da época fossem ricos, mas tem jornais, gente, tem dados que comprovam isso. Existia muito essa crença contra os portugueses que representavam, era 210.935 portugueses que tinham no Rio de Janeiro, segundo as estimativas. Então, O choque dele. O choque do Hulk do Chile quando ele cita o número todo, ó. Era 210.935 portugueses que tinham no Rio de Janeiro, segundo as estimativas. Então, eles sofriam muito problema na época, mano, muito. E eles eram perseguidos por isso. E não eram os ricos, porque na época rico era nobre. Eles tinham os burgueses, tinham gente com dinheiro. Mas, por exemplo, para construir o estádio do Vasco, vocês proibiram a gente de jogar também por não ter estádio, logo depois de 1927, a gente recolheu pela cidade toda dinheiro de todo mundo e foi doando. E o próprio goleiro do Vasco, que foi um dos que mais doou, cara, ele doou justamente pelo racismo que ele sofria nos outros times, que ele não conseguia jogar alguns estádios como Laranjeiras, porque ele ia atrás do gol e começava a
xingar ele, era neguinho, não sei o quê. Ele mesmo diz isso, gente. Eu não estou citando coisa que eu não disse. Foi ele que disse. Então, é uma construção e eu concordo. Pô, a sua frase foi perfeita e eu acho que a sua frase foi excelente, tu tá correto. O Flamengo se tornou o time do povo. Mas eu acho que é o verdadeiro, único e primeiro e legítimo. Não, primeiro, eu não vou discordar porque também teve o Bangu, eu né? Vamos concordo, lembrar no Bangu. não tive oportunidade de responder. Gente, quando uma torcida canta música por muita frequência, infelizmente, por exemplo, é foda até dizer isso, eu corro até o perigo dizendo isso, mas, por exemplo, tem muita coisa que eu gostaria que a torcida do Vasco tivesse ido por outros lados, né? Eu gostaria que o preto fosse mais presente, por exemplo, nas nossas arquibancadas. Eu não gostaria que fosse isso. A parte do Mulambo eu não tenho o que falar. A parte da favela foi porque vocês gritavam festa na favela, a gente começou a gritar, não, e a gente começou a gritar silêncio na favela, foi no caso. Então, é o que eu tô dizendo. Mas aí é querer muito, tipo assim, a gente não sabia o que significa falar silêncio. Silêncio, a gente só cantava porque vocês cantavam. Não tô chamando você de favelada só porque vocês cantam isso, sabe? Pô, pelo amor de Deus, irmão. Tá ligado? Não, aí não. Aí não. Pô, calma aí. O puta, viado e ladrão é o quê? Puta, viado e ladrão, vocês não sabiam também o que significa. Vocês falavam palavras aleatórias. Porra. Eu concordo com você. Muito maneiro o Flamengo ter sonado o time do povo. Mas o Vasco foi primeiro e se manteve o tempo inteiro. Não tem como falar que o Vasco não se manteve o clube do povo. Mano, então, aí você A torcida você é uma desviando. instituição, não, entendeu? Então, calma aí. A instituição é a torcida. A torcida não é do povo. A instituição é do povo. Galera que trabalha no Vasco é do povo, é isso? Só tem galera de baixa renda trabalhando no Vasco, diretoria, é assim? É isso que você quis dizer? Teve o clube do Porque povo. não faz muito sentido. Mano, então, aí A você torcida é uma desviando. instituição, não, entendeu? Fala, paizão. Suave, Tranquilidade. tranquilo. Porra, esse vascaíno aí é maior bundão, cara. Vamos amassar ele hoje, assim como o Flamengo fez 6-1, pô. Pô, como é que tu diz que o Vasco é time do povão se vocês nunca batem o público do ano? Batemos. Em 70 o Vasco ganhou excelentes 70? prêmios. Porra! Cara! 70, irmão! Gente, meu time tem... Sacanagem, cara. Falando mais da história do Brasil sobre Pô, tá de sacanagem. aula de história, sabe? Ó, É aula de história, porque o Vasco sempre foi a caneta que escreveu futebol no Brasil. Antes da seleção ser quem foi, o Vasco tava lá. Depois de meu ser, o irmão. Vasco continua. pra tu ter noção, plena quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo botou O Rock mal de cabeça. 68 mil no Maracanã. Quando que o Vasco faz isso na toda a história do clube de vocês, cara? Na Série B contra o Sport, a gente fez isso, pô. Na Série B? Pra você ter noção, até na Jogou Série B lá, a gente irmão. faz. Como é que eu vou fazer isso se meu time nunca foi pra lá? Sobre isso, é um ponto Sempre que... tem esse argumento, né? Ai, mas e o Flamengo na Série B? É o que eu sempre falo. Eu acho que nós nunca saberemos. Todos queriam saber como é que seria o Flamengo na Série B. Eu acho que nós nunca saberemos. citado. É uma mancha gigante. 4 manchas, Mancha? inclusive, que o Vasco teve na história ser 4 rebaixamentos, mas são 5 anos na Série B, né? Que um não subiu. Imagina você não subir na Série B, cara. Meu Deus! rebaixado. Mas o que torna foda o rebaixamento não é exatamente o rebaixamento. O rebaixamento é uma punição pra quem fica entre os 4 últimos. Então sim. o problema não é ter sido rebaixado, o problema não é jogar. Pelo Porque amor de pros 4 Deus, últimos irmão. o Flamengo também ficou. Pelo amor de Se o Deus. problema do rebaixamento é uma punição, é um sistema simplesmente Meu time é punitivo. maior que o teu em é um tudo, sistema irmão. punitivo pra quem fica entre os 4 últimos. Você não tem que citar por quem ter jogado a Série B. E se por quem ficou Ó, entre os só 4 uma últimos. pergunta O que eu te Flamengo já ficou em faço. 95. O Flamengo em 2013 era também até comprar a portuguesa, né? Só uma... Começou esse argumento. Ai, meu Deus do céu. E aqui também tem a questão da fofura, né? Que a gente vai vendo a fofura. Que tem uma coisa que é muito fofa. De repente, quem não é do Rio... A maioria daqui que tá vendo o vídeo deve ser flamenguista, né? Mas aqui no Rio tem isso. Tem muita fofura entre os rivais do Flamengo. Eles se juntam pra falar do Flamengo. Aí um pega discurso, narrativa do outro pra falar. Você vê o vascaíno pegando a narrativa de tricolor pra atacar o Flamengo. Sendo que é óbvio. É óbvio que quem era pra ter sido rebaixado em 2013 era o Fluminense, porque foi quem terminou rebaixado. Quem estourou champanhe, quem ficou na frente do STJD comemorando, quando acabou o julgamento e a Portuguesa foi rebaixado, foi a torcida de quem? Eu acho engraçado isso, porque 2013 faz aí 12 anos, né? 12 anos, só que eu, na minha época com meus 13 anos, acompanhei tudo, pô. Acompanhei tudo, lembro muito bem de todos os episódios. Disso aí, de terminar o campeonato, Fluminense rebaixado, todo mundo comentando, Fluminense caiu. Lembro de ver o julgamento,
Que aí começou essa história. Ih, tem um negócio do Flamengo também. Parará. E no final a Portuguesa sendo rebaixada e os tricolores comemorando. Você não viu um flamenguista. Espumante. Uhul. Rojão. Discurso de presidente. Você não viu um. Mas agora vem vascaíno querer dizer que o Flamengo tinha que ser rebaixado em 2013. É uma palhaçada, pô. A última rodada de 2013, o Flamengo jogou entregando taça pro Cruzeiro, recebendo taça do Cruzeiro. Que era o campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Então não venha com esse papinho, né? Pergunta que eu te faço: quem tem mais título? Vasco. O Vasco tem mais título? Relaxa que vai ter esse tópico. O Vasco? Vasco. Meu irmão, o Flamengo vai pra quarta final de Libertadores desde 2019, irmão. Pica. E o Vasco? Não tá. Ih, mané! Ele tinha tudo isso, pô. Desculpa aí ter chegado atrasado, rapaziada. Aí, Flá TV, uma covardia com o moleque. Na moral, até eu gostava dele. Uma covardia, tá? Ué, rapaziada, pô, chamaram o Crave aqui quando o Vasco ganha do 8º colocado, Colégio arranca a calcinha Mércio. pela cabeça, chora de emoção. Puta que pariu, né? Tamo junto. Ó, produção, vocês me falaram que era o Vascaíno que ia trazer, eu não sabia que era Crave, porra. Era melhor ter trazido a Larissa Ferreira logo pra ir discutir, porra. Pô, olha o que você vai falar. Tá se gastando Olha o muito, que você é vai brabo, falar. Ó, então, eu peço desculpa aqui porque eu não peguei o começo da discussão, mas eu vi que tava falando aí da mídia, que o Flamengo é por causa da mídia. Esse pá, pá, pá. tópico é Clube do Povo, que o Vasco sempre foi. Não, já é, mas é só porque eu cheguei atrasado? Só pra, fala, só pode pra ser, puxar vai. um pouquinho dessa aí. Tipo assim, tu acha que agora a mídia é o Cazé TV, Casimiro, bota Casimiro, com o Juninho Pernambucano comentando, com, sei lá, meu irmão, Alan Estagiário. Porra, tu acha que o quê? Daqui a 20 anos vai estar o Vasco vai ser o maior? Caraca. acho que, Porra, bom argumento, hein? Imagina, se o Casimiro, né? Pô, agora fodeu, agora vai. Se os vascaínos atrapalharem uma pesquisa agora, pronto, agora vai ser o Vasco para sempre. E mais do que isso, se for uma pesquisa de água mineral, acabou pro Flamengo. Porque em 1920 o narrador era flamenguista, o Flamengo é o maior clube do Brasil hoje, filhão. Não só Flamengo, 20. o Vasco nunca vai ser maior, nunca vai ter mais torcida, não importa quem for o narrador, não importa Nessa quem for a época, mídia. inclusive, tinha. Mas o que eu tô citando Antes de Cristo, antes das múmias, porra. Tá, é justamente por isso, cara. Porque hoje você assiste a Cazé TV, mas se você não quiser, você assiste a Prime Video. Se você não quiser, você assiste a Globo. Se você não quiser, você assiste o que você quiser. Você tá falando numa época que não te dava opção. Era isso ou nada. E quando te dá isso ou nada, é o conjunto de ideias que vai se criando na sua mente. Primeiro uma ideia, o conjunto de ideias cria uma narrativa, e essa narrativa depois vira um fato na sua cabeça. Não tem pra onde fugir, é só o que tá sendo te mostrado. Hoje você pode buscar o que for. Mas a mesma Cazé TV coloca o Júnior tá sendo Pernambucano, mostrado hoje? coloca o Júnior. A mesma Cazé TV coloca o Júnior Pernambucano, coloca o Júnior. Coloca craques. A Globo coloca o Júnior, na verdade. Eles colocam craques do Flamengo também, colocam influência do Flamengo. Você já foi pra Cazé TV, não foi? Não. Mas o que tá sendo mostrado hoje? Flamengo final de Libertadores de novo. Flamengo ganhando Brasileiro de novo. Pica. Meu filho tem 5 anos, irmão. Ele já viu mais título que você vai ver na tua vida toda, Não, mano. aí eu discordo. Não, discorda o quê? Que eu já vi na Ele minha já vida, viu mais. não que eu vou ver. Ele já viu mais, filhão. Que você vai Ele ver já- na sua vida toda não é um fato. Ah, tá bom. Ele já viu em 5 anos. O que tu não O vai Vasco ver não ainda. vai ganhar. Ah, isso aí. Aí também já acho sacanagem ficar pesando isso no moleque. O moleque foi lá, foi debater, né? Tudo mais. Não tá muito bacana pra ele, mas enfim. Aí, pô, ficar falando pra ele, lembrando a ele que o time dele não vai ganhar nunca mais nada. Nada a ver. Deixa o cara. Tu não viu ainda. Talvez seja um fato, mas enfim. Vi ainda. Aí tu acha que o Vasco vai ganhar aí? Eu acho que quando o Vasco voltar, ele não sai mais. Essa é a minha opinião. Mas vai ganhar aí. Eu acho que quando o Vasco voltar, ele não sai mais. Reparem no nosso amigo Hulk do Chile. Essa é a minha opinião. Mas vai voltar quando? Tá Plena passando convicção. por um século muito ruim ainda. Daqui a pouco vai ser um milênio mas, ruim, eu filho. concordo, mas a questão é, eu acho que o Vasco tá num processo de evolução e que está voltando. 23 não caiu, 24, que é uma coisa que estava sendo difícil, por incrível que pareça. Dói falar, mas estava sendo difícil. Em 24 foi pra Sula, disputou uma semifinal de Copa do 23 Brasil. tava sendo difícil. 25 pode cair, hein? A gente fez ontem aí, simulação. Se pegar um revés aí... Eu tô falando Isso. uma sequência agora com essa nova gestão, por exemplo. Em 25, por exemplo,
O Vasco já tá numa semifinal de novo, está num crescimento. Eu acredito que o Vasco tá nos trilhos certos para voltar. Eu acho impossível que o Vasco não volte. A roleta sempre vai girar, cara. O futebol brasileiro é assim. Mas eu vou te falar, Os 12 sempre voltam, cara. E o Vasco, a torcida que tem, é impossível não voltar, João. Você sabe. Esse discurso já tem há 10 anos, filho. Há mais de 10 anos. Pô, mano, esse discurso aí acho que tem um tempinho já. Não é 15 anos. Pra gente é O muita respeito coisa. voltou até 15 anos 10 atrás, anos mano. O maluco tá enterrado lá na 10 Sibéria. anos pra mim respeito ainda é não coisa voltou. pra caralho. Dói muito eu ter passado 10 anos sem ter visto porra nenhuma. Tu tem quantos Mas anos? eu tenho 23. Só que 10 anos... Pariu, tu vai passar mais a... Eu uns não 20. sou maior que o Vasco, eu nunca vou ser. 10 anos pro Vasco não é nada. Como estudar inglês? É aquele momento que eu tô falando, que é até meio sacanagem a gente ficar pesando, eu acho, sabe? Meio... Pô, deixa ele acreditar, tá ligado? Também, pô, se o moleque parar de acreditar, já acha que é tudo por causa da mídia, por causa do... Ainda não falou de juiz, mas em algum momento deve ter juiz nesse debate, não é possível. Por causa da mídia, por causa do juiz. Se tirar dele até a esperança de um futuro melhor, aí ferrou. 10 anos não é nada pro Vasco. Mas já são Eu 20. sou menor do que o Vasco. E o Vasco, pra 10 anos não é nada, cara. Esse ponto que eu quero citar, cara. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Torcida de time pequeno não tem argumento, não, então eu quero ver o que eles têm pra apresentar aqui pra gente hoje. Eu queria voltar um pouquinho no tópico anterior. Primeiro, começar falando que nós vivemos no mundo capitalista e a mídia quer falar do que vende. De um lado, Perfeito. Ótimo argumento, tá? Porque, assim, ele não foi nem muito pra esse lado mais atual. Que hoje em dia o fato é isso, né? Ah, por que fala tanto de Flamengo, fala pra eles? Porque o Flamengo é o que vende. Goste ou não goste. Lá atrás ele tá falando essa coisa de quem é flamenguista, quem não é, narrador, o Faustão, quem mais que ele falou? O Galvão, né? Então, enfim. Mas o fato é isso aí que essa menina falou. É exatamente isso. a gente tem o maior clube da América. Do outro, a gente tem o Vasco. Sobre quem você acha que eles vão falar? É o maior clube da América. No teu ponto de vista, irmão. Sim, no teu ponto de concordo, e no seu é o Flamengo. E eu não estou aqui pra mudar nenhum dos 30. Não. Do meu lado eu tenho dados. Do teu lado você tem o teu achismo. Não. Essa é a diferença. Não. Segundo, a gente vai Sobre o falar maior nunca vai ser O dado. tópico sempre vai dessa ser discussão é o maior clube do povo, né? O verdadeiro clube do povo. Você vive de passado. Você só consegue citar a tua história, cara. A gente tá falando sobre a maior torcida. Um dos times aqui tem a maior torcida. Não é mais uma questão periférica, não é mais uma questão de elite. É a maior torcida que engloba todos os tipos de pessoa. Todos os tipos de pessoa. Aí você quer virar pra mim e falar que o Vasco é o verdadeiro time do povo? Sim. Pode ter sido no passado. Pode ter sido no passado, cara. Foi, no passado. Né? Foi, né? Lá, antes de Cristo, pode ter sido. Eu queria perguntar, na verdade, cara, qual que é o teu ponto de vista? Me conta o teu ponto de vista. Eu só Por que que o Vasco é o verdadeiro eu time só do acho engraçado reclamarem tanto sobre o Mulambo, e estão certos de fazer isso, mas na primeira situação de excluir um tipo de povo que existia na época, eles excluem também. Mas como eu ia citando, o Vasco... É isso que eu fico meio assim, porque, tipo, eu acho que a história é muito importante. A história dos clubes é super importante você conhecer. Eu mesmo deveria conhecer mais a história, assim, porque eu sei muito do que eu vivi. E óbvio que, assim, os times históricos, parará, beleza. Mas ficar tratando como assim, porque ir no Maracanã e uma torcida cantar Mulambo, Festa na Favela, Puta Viado e Ladrão, é um bagulho, mano, que isso realmente é a torcida que faz hoje. Hoje, qualquer jogo do Flamengo e Vasco que tem, a torcida do Vasco faz isso hoje. E desde sempre, né? Desde muito tempo atrás. E aí ele fala desse negócio de excluiu, né? Que o Vasco foi contra a exclusão. Como se fosse a torcida do Flamengo hoje. Como se o Flamengo falar, porra, vocês enchem o... Porque uma coisa é você hoje encher o peito pra falar que seu time é o time do povo, seu time é o time dos excluídos, o time... e a pauta moral, não sei o quê. E vai e canta. Hoje, esses cantos racistas, preconceituosos contra pessoas de baixa renda, né? Hoje, tudo isso hoje. Aí pega e fala uma parada que foi feita pela diretoria do Flamengo em 1900 e bolinha e diz que hoje a torcida do Flamengo não pode apontar a hipocrisia do vascaíno por cantar o que canta no estádio. Percebe que não faz muito sentido? Deixa. Não eles. Tu acha que Pedro Álvares Cabral tava no Vasco, meu parceiro? Tu acha que Pedro Álvares Cabral Quem tá excluindo quem aqui? Eu tô falando exatamente de uma torcida grande que engloba todos os tipos de pessoa. O porradeiro que já virou.
tô falando de uma torcida que engloba todos os tipos de pessoa, de, O Vasco todas, também, meu de amigo. todas as religiões, É do todas Vasco as classes. também. Qual é a maior, cara? Hoje é do Flamengo, por uma construção que a mídia teve, mas já do povo é a do Vasco, sempre Eu tô foi. falando, a mídia quer falar do que Legítimo. vende, cara. A mídia quer falar do que vende. Mas até nisso o cara. Flamengo foi contra, porque a fase do futebol ser tão capitalista, o Flamengo, por exemplo, foi contra a profissionalização no início, depois que se juntou. Só pra fazer uma pergunta, você defende tanto que o Vasco é o clube do povo? Naquela época você falou, é só um canal, é só um meio. Cara, Não. naquela época, você falou. Ah, tá, entendi. Eu entendi errado o que é você um falou. jornal só. Eu entendi o que você falou. Cara, não era. Poderia ter o maior jornal, mas o jornal é uma escolha sua comprar ou não. Você concorda? Não é um meio de alienação. Não. Cara, rádio. Existia somente uma rádio transmitindo qualquer coisa naquela época. Na época que você Era o meio de comunicação principal. Era só uma rádio que transmitia. O Ari Barroso foi o primeiro, e na época ele era o único, sim. Era o único. Radialista da total, época? O radialista total. Transmitia pro Brasil todo, sim. Transmitia pro Brasil todo. A única rádio. Só é. Para o Brasil inteiro. Aham. Tem certeza? Absoluta. Então tá. E jornal? No começo, tá? Depois que o jornal, sim, fato tinha. Eu tô falando do maior. Então. Eu tô falando que o maior, o cunhado do Mário Filho, era o sócio do Flamengo, proprietário. Perfeito. Que o próprio Roberto Marinho, depois que veio na situação que foi comprado... muita gente não sabe, mas ele comprou do Roberto. No caso, também era flamenguista assumido. E os dois trabalhavam juntos nisso. Aí você deu o José, por exemplo, que eles trabalhavam juntos nessa situação. Perfeito. Todos eram flamenguistas que trabalhavam nesse caso. Todos. Tá. E tem uma dimensão do... Porra, até esqueci. Do Waco, sei lá, esqueci o nome dele. Acabei de falar no início. Ele mesmo admitiu a situação que era feita no início, cara. A manipulação que era feita. Mas Tem eu vou tudo dar, tá admitido, vou cara. voltar pro exemplo que você deu. Volta. Não quer ver o jogo na Cazé TV porque fulano tá fazendo comentário clubista. Era a mesma coisa naquela época, cara. Era assim. Olha tanto de Só coisa que que tem pra você aderir. mas a tecnologia mudou. Hoje você tem mais acesso. Aquela época é tudo gradativo. Em 1920 você tinha 10 jornais e 3 rádios. É porque se você nem precisa voltar tanto, cara. Pouco tempo atrás, por exemplo, tu queria assistir um jogo, era só a Globo que tinha, né? Tô falando da manipulação da Globo. Tô falando, tipo assim, tu não precisa voltar tanto pra ver que, tipo assim, as coisas estão evoluindo numa progressão muito grande que a gente não está acostumando. Você realmente tem que voltar pro contexto da história pra saber. Tem que voltar. É impossível. E no contexto da história, o Flamengo foi muito beneficiado. Mas muito. Galera, você tinha que entender que o narrador cantava gol mais alto pro Flamengo. Por isso que todo mundo é flamenguista hoje em dia, pô. Tá ligado? Só pra vocês terem noção do que era. Do que era nessa época. Presta atenção na crueldade que faziam com os rivais do Flamengo. Era gol de outro time, eles cantavam gol do Flamengo. Tava passando, por exemplo, Bangu e Olaria. Gol do Bangu, eles cantavam gol do Flamengo. Fluminense e Vasco, gol do Fluminense, gol do Flamengo. Por isso que a torcida... Tem gente que comemorou o gol do Flamengo e é flamenguista hoje por causa de gol do Vasco. Olha que loucura. Olha a manipulação da mídia, gente. Não é assim de fato. Existiam outros meios. Hoje em dia a popularização... Olha, eu vou ficando indignado de ouvir. Porque realmente é uma manipulação Flamengo. Olha, você vê, né? Como é que pode os caras serem tão manipuladores? Pensa no bichinho manipulador. desses meios, graças à globalização, tornou tudo muito mais fácil. Então a difusão de ideias, times e tudo mais é muito mais fácil de você alcançar pessoas que antigamente não seriam alcançáveis. Os feitos da torcida... Acabou? Torcida do Vasco tem mais feitos. A torcida do Vasco tem feitos maiores que a torcida do Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu falei que esse ia ser completamente só pauta moral, né? Que a gente não ia falar um pio sobre futebol. Aconteceu.